Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o UDC Notícias Web desta quinta-feira. Veja agora os destaques dessa edição. Trabalhadores do transporte público de Foz anunciam greve para o dia 14 de abril. Estado do Paraná lança fundo inédito no Brasil para financiar até 2 bilhões de reais ao agronegócio. O professor Dr. Robert Carr aborda desempenho pessoal em palestra aos alunos da UDC. O UDC Notícias Web está começando. Olá, abrimos essa edição falando que o empreendedor leva 53 segundos para consultar viabilidade de nome de empresa no estado do Paraná. O empreendedor leva apenas 53 segundos em média para consultar a viabilidade de um nome de uma empresa no Paraná. Tempo muito inferior à média brasileira, que é de 1 hora e 12 minutos. Esses são os tempos calculados no mês de março, de acordo com o relatório da Junta Comercial do Paraná, a JUSEPAR, órgão do governo do estado vinculado à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, a partir da Rede Sim do governo federal. Segundo o documento divulgado nessa semana, a agilidade desse processo colocou o Paraná entre os 5 estados mais rápidos nesse quesito do Brasil, que oferecem a consulta em menos de 1 minuto. Nas primeiras posições também aparecem Pernambuco, Rondônia, Tocantins e o Piauí. Das 5 unidades federativas, o Paraná é o que teve o maior volume de processos analisados no período, 7.143, e em fevereiro o estado aparecia em 9. Outro avanço apontado no relatório de março foi em relação ao tempo médio de registro que leva em consideração o tempo de análise do processo na JUSEPAR ou na Ordem dos Advogados do Brasil, desde a sua disponibilização para análise até o seu deferimento. O Paraná passou de 5º lugar no ranking nacional em fevereiro para o 1º lugar em março, registrando o tempo médio de 1 hora e 58 minutos para a realização desse processo. Os outros 25 estados e o Distrito Federal levam mais tempo para concluir o registro da empresa, chegando a gastar 30 horas e 40 minutos, como é o caso de São Paulo, o último estado posicionado no ranking. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou o repasse de 159 milhões de reais para políticas da criança e do adolescente. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, liberou o repasse de mais de 150 milhões de reais que serão destinados para a política da criança e adolescente nos 399 municípios do Paraná. É o maior repasse da história do estado do Paraná para o tratamento de diversas áreas no cuidado com a criança. Então é um recurso que nós damos para o município. Boa parte desse recurso vem do Fundo de Infância e Adolescência, que é um conselho que nós temos que participa as entidades da sociedade civil organizada, Ministério Público, mais os membros do governo do estado, aqui representado pelo nosso secretário da família, que é o Carbone, e esse dinheiro vai para diversas áreas. Se o prefeito entende que tem que fazer uma política para o autismo, por exemplo, ele vai ter uma estrutura, aí conforme o município tem necessidade, ele vai utilizando esse dinheiro. Os recursos serão repassados na modalidade fundo a fundo e poderão ser usados de maneira autônoma pelas cidades. Cada município do Paraná receberá no mínimo 250 mil reais. Foz do Iguaçu, por exemplo, será beneficiada com 700 mil reais. Para fazer esse repasse foi necessário, então, entender o que estava faltando nos municípios. Então, fizemos uma pesquisa, organizamos para que cada município pontuasse, dissesse quais eram as suas dificuldades. E depois disso foi feita toda uma análise técnica para poder definir qual seria o valor que cada município poderia acessar nessa proposta do fundo. Eu acredito que o maior avanço desse edital é poder que o município, o seu conselho municipal, possa dizer qual é a prioridade naquele momento para a criança ou adolescente daquele município. Então ele vai poder dizer o que eles precisam fazer e isso fez com que esse edital ele seja bem amplo e possa ter uma fácil execução dos municípios. Esse repasse tem como objetivo fortalecer as ações voltadas às crianças e adolescentes nos municípios e podem ser utilizados para materiais de consumo pedagógico,
esportivo e entre outros. 159 milhões, o maior repasse do Fundo da Infância e da Adolescência para todos, indistintamente todos os municípios do estado, de 250 mil até 1,5 milhão para Curitiba. Eles vão receber recursos e a gente está inovando, dando a liberdade para que os municípios invistam esse recurso com base na legislação do Estatuto da Criança e Adolescente e não dirigindo, para que eles tenham liberdade de gerir, fazer o investimento conforme a necessidade local. O auxílio é proveniente do Fundo para a Infância e Adolescência e administrado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Familiar. Trabalhadores do transporte público de Foz do Iguaçu anunciaram uma greve para o dia 14 de abril. Os trabalhadores do transporte coletivo urbano de Foz do Iguaçu decidiram em assembleia no dia 1º de abril rejeitar a contraproposta da Aviação Santa Clara e anunciaram uma greve geral para o dia 14 de abril, com concentração às 8 horas da manhã no terminal de transporte urbano. A negociação sobre a database dos trabalhadores está em andamento desde fevereiro, mas os pleitos ainda não foram atendidos pela empresa. A Visac, que assumiu a operação do serviço em março de 2022, fez uma proposta que inclui a database para 2025 e a reposição salarial pelo INPC, mas não houve consenso. A greve foi aprovada por 114 dos 126 trabalhadores presentes na Assembleia. A empresa ainda não foi formalmente notificada sobre a greve. E veja a seguir, Estado do Paraná lança fundo inédito no Brasil para financiar até 2 bilhões de reais ao agronegócio. Oportunidades não esperam. E você, vai esperar? Na UDC, a pós-graduação é excelência acadêmica, inovação e preparo para o mercado. Com uma ampla variedade de cursos e um corpo docente altamente qualificado, você escolhe a formação perfeita para suas metas profissionais. São mais de 140 laboratórios e espaços modernos para você aprender na prática e se destacar. As áreas variam entre administração e negócios, agronomia, arquitetura, direito, educação, engenharias, veterinária e saúde. Então, que tal dar o próximo passo? Escolha a pós-graduação UDC e eleve o nível da sua carreira. Tá vendo esse asfalto lisinho? Não é trabalho só da Prefeitura de Foz. É também trabalho do Alex, que arrasou no corte, e do Gustavo, que pediu a nota fiscal. Peça a nota fiscal no salão, na academia, na churrascaria, no consultório e em todos os serviços. Parte do valor vira investimento para Foz. Que beleza, né? Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que inspira e trabalha. Estamos de volta nesse segundo bloco para falar que a campanha Abril Verde é aberta em Foz do Iguaçu para a prevenção dos acidentes de trabalho. Abril Verde em Foz do Iguaçu alerta para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, com foco na saúde mental no ambiente profissional. A campanha, iniciada no dia 1º de abril, inclui a iluminação verde em pontos emblemáticos da cidade, como Itaipu Parktec, Hospital Municipal, Mesquita e entre outros. Empresas e instituições de setores como saúde e transporte participarão de palestras e workshops. No Porto Seco, haverá ações voltadas aos caminhoneiros e no dia 29, o Corpo de Bombeiros realizará um workshop com inscrições abertas de 7 a 26 de abril. Dados do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho mostram que em 2024 foram registrados 93 acidentes no hospital, com 28 acidentes entre janeiro e março deste ano, ainda considerando os números elevados. A campanha busca reduzir esses índices. O Parque Nacional e o projeto Onças do Iguaçu pedem ajuda para escolher o novo nome do filhote de onça. A onça cacira foi vista pela primeira vez no Parque Nacional do Iguaçu em 2018. Durante esse meio tempo, a onça teve vários filhotes. A Angaio Sapeca em 2019, a Niari e a Amande em 2021. Já no ano de 2023,
2 novos filhotinhos foram registrados, mas infelizmente não sobreviveram. Ano passado, o projeto Onças do Iguaçu conseguiu um registro da Cacira com 2 filhotes, na época com cerca de 6 e 8 meses de idade. Em dezembro, a equipe não conseguiu o registro dos filhotes. Mas, em janeiro de 2025, uma boa notícia. Os filhotes apareceram e a equipe do projeto Onças do Iguaçu conseguiu descobrir o sexo de uma das crianças. É uma fêmea. Agora, essa filhotinha precisa de um nome e nós, iguaçuenses, podemos ajudar a escolher um nome para a oncinha, que já está com cerca de 1 ano de idade. São 2 opções de nomes. A primeira opção é Ieirapuã, que significa estrela em tupi. Já a segunda opção, Uiara, significa dona ou dominadora. A votação vai acontecer através dos comentários da última publicação do Instagram do projeto Onças do Iguaçu. O nome mais votado será o vencedor. A votação será encerrada nesta sexta, às 19 horas. E, posteriormente, será divulgado o nome para a mais nova oncinha do Parque Nacional do Iguaçu. O estado do Paraná lançou um fundo inédito no Brasil para financiar até 2 bilhões de reais ao agronegócio. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lançou nesta quinta-feira na B3, em São Paulo, um projeto inédito no Brasil para o financiamento do agronegócio. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nas Cadeias Produtivas do Agro é o primeiro instrumento de crédito voltado ao agronegócio criado por um Estado e deverá alavancar aproximadamente 2 bilhões para financiar as expansões das atividades de produtores agrícolas vinculados a cooperativas e empresas integradoras nos 399 municípios paranaenses. O FDIC Agro Paraná funcionará como uma espécie de guarda-chuva sob o qual as cooperativas instaladas no estado e empresas integradoras poderão participar por meio da criação de outros fundos vinculados e oferecer condições facilitadas de financiamento aos cooperados e também aos integrados para a compra de maquinário, equipamentos, sistemas de irrigação e logística. Nós já temos hoje, só para você ter uma ideia, cooperativas, temos mais 4 cooperativas que já estão preparando o seu fundo. E nós temos também já o Banco New Holland, que também já está fazendo. Então, assim, hoje, procurando, tem vários, chega a quase 10 segmentos do setor do agro que querem levantar o seu fundo. Mas andando bem, que nós vamos anunciar um prazo aí até, nós estamos em abril agora, eu acredito que até meados de agosto, setembro, aí mais 6 meses, vai ter mais uns 4 que serão lançados. Nós entramos através da Fomento Paraná, que é a nossa agência de fomento. Nós entramos para equalizar o juro. Toda a gestão é privada, quem diz para onde quer investir é o setor privado. O que nós, claro, nós temos algumas regras que é para preferencialmente comprar produtos do Paraná, né, da indústria do Paraná, até para fomentar a cadeia produtiva, mas isso não é um impeditivo que daqui a pouco não tem um fornecedor no Paraná, ele não possa comprar de outro estado ou de outra região. Mas a ideia é fomentar muito a cadeia industrial do estado e ser um recurso para investimentos, né? Não é um recurso para custeio, é para realmente armazenagem, irrigação, aquilo que eu falei da questão de aviários, novas plantas industriais, então é para realmente gerar riqueza. O governo do estado entrou inicialmente com um aporte de 150 milhões por meio do Fomento Paraná, instituição financeira responsável pela formatação do fundo, que já dispõe de outros 200 milhões para alavancar fundos da mesma natureza. Aplicado já está os 350 milhões do governo que alavanca 2 bi. Tá. Então esse fundo que nós lançamos hoje, ele nasce com 2 bi. Né? Não quer dizer que vai gastar tudo num dia, mas ele tem essa garantia disponível para poder passar para os seus parceiros que vão pegar dinheiro para fazer os investimentos. Mas o Estado já tem 2 bi reservado para colocar de alavancagem. Então, se nós colocarmos que hoje, pelo que o setor financeiro fala, você alavanca cada R$1 para 5 ou 7, então nós estamos falando entre 10 a 14 bilhões de investimentos para o setor. E veja a seguir, professor doutor Robert Cara aborda desempenho pessoal em palestra na UDC.
Durante os últimos 6 meses eu pude compartilhar muitas das minhas experiências nos Estados Unidos, no primeiro estágio da Disney pela UDC, e agora que eu tô de volta eu queria compartilhar um pouco mais com vocês. Tudo que eu vivi foi muito mágico, eu vivi momentos que eu nunca imaginei viver antes, fiz amizades para a vida inteira e tenho muitos momentos na minha memória assim, que eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. Eram coisas assim que eu conseguia comparar com um filme, porque eu sentia que eu estava constantemente num filme e essas coisas fizeram parte da minha rotina constantemente, foi muito legal. As primeiras semanas foram bem desafiadoras, mas foram muito importantes para eu poder aprimorar o meu inglês e poder aprender a me virar sozinho também. A chegada na University of Central Florida foi muito boa, a gente foi muito bem recepcionado e hoje eu consigo ver o quão importante foi toda essa experiência no meu crescimento pessoal e profissional e até mesmo para conseguir um trabalho no exterior, trabalho remoto e experiências aqui no Brasil que exigem o inglês. Né? E voltar para Foz depois de toda essa experiência incrível, indescritível. Eu só sinto gratidão pelo que a UDC fez por mim, todo o apoio que eles me deram desde o início e pela minha família também que me apoiou muito durante esse processo. Estamos de volta para esse terceiro bloco para falar que a saúde reorganiza atendimentos devido ao fechamento temporário da UBS Vila Yolanda. A unidade básica de saúde da Vila Yolanda está fechada temporariamente, devido aos danos causados no telhado da estrutura por conta do temporal que atingiu a nossa cidade na última segunda-feira, dia 31 de março. Com o temporal que aconteceu na última segunda-feira, os atendimentos da UBS Vila Yolanda precisaram ser remanejados. E agora, a Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta quinta-feira, divulgou o novo cronograma dos atendimentos. A partir desta quinta-feira, dia 3, as 5 equipes do programa Saúde na Família, que atuam na UBS Vila Yolanda, realizarão os atendimentos em outras unidades da região. Agora, eles serão feitos nas UBSs da Vila Adriana, Parque Presidente Maracanã. Já as 2 equipes de saúde bucal, que atendem na Vila Yolanda, atuarão na UBS Profilurb 1 e UBS Jardim São Paulo no período da manhã. Para facilitar os atendimentos, moradores de Foz do Iguaçu podem conferir o local do serviço conforme o seu endereço pelo link indicado na tela. Sobre a estrutura da UBS da Vila Yolanda, foram realizadas as avaliações dos danos causados. E agora, as secretarias de obra e de planejamento vão estimar os custos da reforma emergencial. Segundo a Prefeitura, essa reforma está entre as prioridades atuais da gestão municipal. O emprego no turismo com carteira assinada cresce 6% no estado do Paraná. O emprego no turismo com carteira assinada cresceu 6% no Paraná em fevereiro. Portanto, a comparação é com o mesmo mês do ano anterior. Assim, as atividades características do turismo geraram 1.680 contratações no segundo mês desse ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O salto de contratos seletistas equivale à diferença entre admissões e desligamentos nas funções do Estado. Todavia, a medição é do CAGED e do governo federal. A região turística com o maior saldo positivo de empregos do turismo foi o Oeste, que abrange 32 municípios. Além disso, em seguida vem Vale do Ivaí e Entre Matas, Morros e Rios. Algumas variações ultrapassam 480%. As funções no turismo no Paraná com maior número de empregados foram transportes rodoviários, serviços de alimentação, hospedagens e alojamentos e atividades desportivas e recreativas. As ACTs contemplam 8 atividades características: empregos em agências e operadoras, alojamentos e aluguel de automóveis, bem como atividades desportivas, recreativas, culturais, serviços de alimentação e transporte aéreo, aquaviário, ferroviário e rodoviário. O professor Dr. Robert Carr abordou o desempenho pessoal em palestra aos alunos de Direito, Psicologia e Biomedicina. O professor Dr. Robert Carr conduziu uma palestra sobre desempenho pessoal máximo aos alunos de Direito, Psicologia e Biomedicina. Ele vai falar com vocês, conosco, algumas coisas sempre vão ficar em vocês, vão ficar em nós. Até hoje eu guardo algumas coisas que ele falou e faz a gente mudar um pouco.
a maneira de pensar, a maneira de agir. Pequenas coisinhas, na hora que vai tomar uma decisão ou falar alguma coisa, você lembra daquela palavra que ele falou. Ele vai nos fortalecer mais, né, na maneira de nós agirmos. É uma pessoa extremamente otimista, tá? Pensamentos positivos, que é muito importante. E, acima de tudo, muito competente, com um currículo maravilhoso, que souber ter a oportunidade de ouvir agora. Tá ok? Que bom que estamos todos nós aqui. Nós recebemos aqui na UDC mais de 265 professores dos Estados Unidos, Europa e Ásia. 265. Tem alguns 3 ou 4 que realmente me afetam as suas palavras e mudaram a minha vida. E o Dr. Robert Caro, o Bob, é um dos que mudou. A esposa confirma que eu mudei hábitos na minha vida que foram muito bons. Eu conheço o professor Bob lá da Georgetown, em Washington, ele e o Dr. Su, numa reunião que vieram para cá algumas vezes, eu fui para lá. Então é uma pessoa espetacular. Hoje o foco será em como você maneja as performances em todas as áreas da sua vida. Performance na carreira, na escola, mas principalmente na vida. A palestra foi repleta de reflexos e questionamentos pessoais para os acadêmicos, trazendo motivação e formas de resolver desafios individuais. É ótimo, é como uma família. Eu vejo alguns estudantes de todas as idades e os outros familiares da faculdade. E é ótimo porque essa é a época que na vida deles, que se eles construírem boas estratégias, eles podem navegar pela vida com direção, propósito e sucesso. Nós estamos focados em conhecimento. Você está ciente da sua própria energia? Você está ciente de como você é visto ou percebido pelos outros? E com esse conhecimento, você sabe o que pode fazer para se tornar melhor? Você sabe como manejar sua energia para que você tenha energia sustentável o suficiente para se recuperar e depois se renovar? E por último, é utilizar esse insight para saber o que você fará a seguir. Intencionalmente, esses são os 2 pilares, conhecimento e a intencionalidade. Os alunos notaram a importância do tema abordado e a forma como poderão aplicar isso em suas vidas e também na profissão. A palestra eu achei muito interessante porque ele fala sobre o propósito, né? Ele falou várias coisas que nós devemos pensar sobre a gratidão, nossa forma de sono, entre outras coisas que podem nos ajudar a ter um melhor desempenho nas nossas atividades. E o que eu achei muito interessante é sobre um propósito, porque a gente não consegue fazer nada sem ter um propósito. Eu acredito que o propósito é o que nos carrega para a gente ser melhor em todas as áreas da nossa vida. E no direito tem muito isso, né? A gente lida com muitas situações difíceis na prática, no dia a dia. Sabemos como é a sociedade, tem muitos crimes em todas as áreas. Então, acredito que isso nos ajuda a levar a essa prática, né? Qual é o propósito de nós estarmos estudando direito? Né, fazer a diferença na vida de outras pessoas, é trazer soluções para problemas, né, atuais e futuros. Né? Isso nos ajuda a ver a sociedade de uma forma diferente. Como nós podemos ajudar, como nós podemos cooperar para a sociedade, né, e enxergar de uma maneira totalmente diferente. Acredito que a vida é uma série de descobertas. Deixe-se descobrir quem você é. Se conheça suas paixões, seus valores e faça com que suas decisões combinem com isso. Faça por você e não pelos outros. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz do Iguaçu e também na nossa região. Até a próxima!